Primeiro jogo em Belo Horizonte, o trio de arbitragem era Carlos Rosa Martins, um bandeira aqui em Belo Horizonte. O juiz era Romualdo Alpre Filho e o outro bandeira era José Assis Aragão. Nós ganhamos de 1-0, mas com 2 gols anulados e 2 pênaltis claríssimos do Reinaldo. Para o outro jogo no Rio de Janeiro, o mesmo trio foi escalado, só que Zé Assis Aragão no apito, Romualdo Alpre Filho e o Carlos Rosa Martins nas bandeiras. E no domingo, pela manhã, antes do jogo, eu falei com o saudoso e querido presidente do Atlético, Elias Calil. Eu falei para ele porque eu havia julgado no Fluminense e eu conhecia muito bem o ambiente do Rio de Janeiro. E eu falei com ele que nós seríamos prejudicados, porque já havíamos sido em Belo Horizonte. Você imagina, você ganha de 1-0, mas com 2 gols anulados e 2 pênaltis claríssimos. Então, ele falou, o que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, a não ser que nós já fizemos uma reclamação. Mas então fomos para o jogo e aconteceu aquilo que eu não gosto nem de falar mais, sabe? Porque foi uma coisa triste, né? Quando o Reinaldo empatou o jogo, ele machucado, estavam dando pancada nele. Até hoje, passam aí de vez em quando os amigos meus, aliás, muitos queridos amigos, né? Me mandam aqueles vídeos com aqueles lances e eu me dá vontade de chorar, porque eu fico arrepiado de ódio. São lances que vocês podem ver aí, incríveis. Eu havia jogado no Fluminense, sabia muito bem o que representava o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Sofri, como jogador do Fluminense, sofri muito, porque não era fácil jogar contra o Flamengo. Ainda mais uma decisão no Maracanã. Foi a maior covardia que eu vi na minha vida. Então, após o jogo, durante o jogo eu entrei no campo, falei, né, quis até fazer uso da força, mas foi impedido, porque eu me senti ultrajado, eu me senti humilhado daquela maneira. Aí me entrevistaram e eu falei, né, que houve realmente uma coisa incrível e o Aragão, então, me processou. Os jornais todos noticiaram, né, as rádios, que o Zé Assis Aragão havia me processado no Rio de Janeiro. Então, o doutor Décio Fulgêncio falou para mim, olha, Procópio, se o Atlético quiser, eu vou te defender. Eu falei, oh, mas o réu sou eu quero. Lógico que o Atlético vai querer também. Falei com o senhor Elias, que Deus o tenha, porque foi um presidente que deu ao Atlético a dimensão que o Atlético merecia ter. Então, o presidente Elias Calil falou para mim, Procópio, o Atlético fará qualquer coisa para que o doutor Décio seja seu advogado. Então, marcou-se o julgamento, pegamos o avião aqui e fomos. Ele, durante a viagem, fomos juntos conversando, ele, com muito respeito, né? Ele era professor e ele me disse para mim, olha, Procópio, o juiz vai... O julgamento era às 4 horas da tarde, nós saímos daqui a meio-dia. Então, no táxi lá para o tribunal, ele me disse, o juiz pode te perguntar e você vai, se você falou isso, você vai responder que sim. Então, chegamos ao tribunal, o juiz abriu os trabalhos, né? Houve os procedimentos normais. Então, eu fui inquirido. E o juiz me perguntou se eu havia chamado o Zé Assis Aragão, que estava presente na sala, né? Ele, de ladrão. Eu falei, não só chamei, mas eu reafirmo aqui agora que ele foi da pior espécie possível que um homem pode agir.
Aí todo mundo ficou assustado, né? Porque aí o doutor Décio entrou, né? Com aquela elegância, né? E um conhecimento fantástico, e provou para os juízes e para todos que estavam presentes que era jurisprudência formada no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, no Paraná, na Bahia, em todos os lugares, que eu não chamei a imprensa para falar que ele era ladrão. Eu falei no vestiário, e todos jornalistas que estavam presentes, né, ouviram, e eu expressei o pensamento meu, aquilo que a grande maioria que via o jogo, inclusive torcedores do Flamengo, viram. Então, eu fui absolvido. São fatos que aconteceram, que isso aí só fica registrado, né, através de vocês e do meu livro que eu estou escrevendo. Mas são coisas que não tem volta, né? As pessoas mandam para o meu celular vídeos daquele jogo do Flamengo e coisa, eu dá vontade de chorar, porque o Atlético tinha o melhor time do mundo na época. Galo, galo! Mas eu queria que você falasse, ó, o Atlético foi campeão da Conmebol em 92. Você era o treinador, né? Ganhou aqui do Olímpia, perdeu lá e foi campeão da primeira Conmebol. Mas eu queria que você falasse, porque muita gente tem curiosidade disso. A segunda Conmebol que o Atlético foi vice em 95, porque foi uma das coisas mais inacreditáveis, né, Procopio? Eu imagino que para você também, porque o Atlético ganha de 4-0 no Mineirão e todo mundo já tinha dado o título como certo. E aí o Atlético, né, 1-0, 2-0, Paulo Roberto é expulso, o jogador deles também é expulso, junto com o Paulo Roberto, a catimba danada. E aí, não, o jogador último... dele foi expulso, não. Paulo Roberto Prestes não foi, não? Só o Paulo Roberto, só. O jogador deles, não. Não. Pois é. Aí, numa catimba com o jogador deles, então. Aí, no último minuto, eles 4-0. E aí vai para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, mesmo com o Tafarel no gol, Tafarel até bateu pênalti, hein? Tafarel bateu pênalti. O Doriva perde um pênalti, o Leandro Tavares também perde o pênalti, o Atlético perde e é vice-campeão da Conmebol. Ô, Procopio, eu queria que você explicasse para a turma, porque eu imagino que deve ter sido uma... Imagina não, a gente viu pela televisão a guerra que foi, né? Mas conta os bastidores disso, porque a vantagem de 4-0 era muito grande. E muita gente agora, quando o Atlético teve essas vantagens contra o Fortaleza, né, de 4-0, 4-0, fica lembrando, ficava sempre lembrando, ó, não pode contar a vitória não, porque quando lembra do Rosário lá, o Atlético achava que era campeão e perdeu. Como é que foi essa história, Procopio? Olha, voltando um pouquinho ao jogo daqui, né, nós fizemos 4-0 e perdemos 2 gols, você não pode imaginar. E o jogador que perdeu os gols, perdeu porque foi brincar, esnobar. E eu falei para ele no vestiário, eu falei assim, pode fazer falta. E lá fomos nós para Rosário. As pessoas que... Eu não gosto muito de falar esse assunto assim, da maneira como... Porque eu já falei do Flamengo, e as pessoas ficam pensando que a gente fica buscando desculpas quando perde. Quando ganha, está tudo bem, tudo... Mas foi uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Ninguém conseguiu dormir à noite no hotel. Foguetes de todas as partes em Rosário. Ninguém conseguiu dormir. Fomos para o jogo. Nós deveríamos gastar 15 minutos, 20 minutos para chegar no estádio. O ônibus deu uma volta e foi lá perto da entrada e veio beirando o rio. Demorou 48 minutos para chegar no estádio. E nos deixou na praça, onde os torcedores estavam. Nós tivemos que atravessar a praça, carregando material, jogadores, os caras jogando pedra na gente, eu gritando, não sei o quê. E antes de começar o jogo, eu estou falando isso aí porque tinha jornalistas presentes, são testemunhas. E antes de começar o jogo, jogaram uma bomba no vestiário, no banheiro do vestiário. Felizmente,
Não tinha ninguém dentro de um box de banheiro. Estourou o vaso, estourou tudo. Felizmente não tinha ninguém na hora. Falei para o Paulo Cury, para o pessoal, falei, olha, não pode ter esse jogo. Não é possível. De cara, dá um pênalti escandaloso. Expulsa um jogador nosso. Aí pronto, foi embora. Perdemos o jogo e perdemos a segunda Comebol, que nós também merecíamos ganhar, porque o Atlético era melhor time, já tinha provado, mas não foi um jogo normal, esse jogo lá em Rosário. E depois teve também um jogo também na Argentina também, mas já era Leão o treinador, que ele também foi agredido lá, eu até foi agredido também lá em Rosário, parece. Teve aquele Então, do Lanús com o Leão, né? O Lanús então, com o Leão. lamentável. Mas o que você vai fazer? O Atlético chegou na final, foi lá, jogamos bem, tinha uns times, jogadores bons. Então, são coisas que machucam, mas ao mesmo tempo te dá você um alento que você fez o que tinha que ser feito, fez aquilo que era correto.